As informações de bastidor são de que Manteiga poderia ajudar na questão da redivisão, né, da máquina pública, né? Lula não vai manter, por exemplo, o Ministério da Economia tal qual ele está hoje. Manteiga foi o ministro da Economia mais longevo do Brasil e é nesse trabalho de burocracia que ele deve fazer. Na área social, tirando Simone Tebet, o PT colocou todos aqueles que atuaram fortemente no governo Lula para a formação do Bolsa Família. Márcia Lopes é uma assistente social, foi ministra do Desenvolvimento Social de Lula. Tereza Campelo, também ministra do Desenvolvimento Social. André Quintão, deputado do PT, ele também tem uma atuação muito forte nessa área, e a joia da coroa, Simone Tebet. O desenho da coordenação econômica, no desempenho da coordenação econômica, fica com André Lara Rezende, pai do Plano Real, Guilherme Mello, aqueles nomes que a gente já tinha detalhado para vocês, o cara que fez a primeira ponte do Lula com o mercado na eleição desse ano, Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda, ele também enfrenta ali, tem uma visão que contrasta com alguns economistas conhecidos no Brasil. Mas Pércio Arida é aí, digamos, uma pedra de garantia para o mercado de que vai haver pensamento ortodoxo também, e com bastante âncora fiscal na construção do plano econômico do PT. Deixa eu pedir para o nosso time para a gente voltar para essa outra tarja também que traz um pouco desse espírito do aceno e chamar o Yuri Pita e o Leandro Rezende, confirmada a informação que a gente trouxe para vocês na semana passada de que Floriano Pêssaro ia ter uma coordenação administrativa importante. Ficou com ele o trabalho todo burocrático desse guarda-chuva maior, né? Para vocês entenderem aqui. O que o Alckmin anunciou? Vão ser 31 áreas temáticas. Então, saúde é uma, educação é outra, área social é outra, trabalho, emprego, previdência. Tudo isso, aos poucos, eles vão anunciando esses nomes. Hoje vieram os troncos principais, economia e desenvolvimento social, aí com os nomes que foram anunciados, né? Mas outros nomes virão nos próximos dias. A gente também teve educação com o corpo técnico já anunciado. Acima dos coordenadores dessas 31 áreas, pensando num grande organograma, você vai ter a Luísio Mercadante, que é o coordenador técnico do grupo de transição, ou seja, o cara que vai olhar tudo de cima. Abaixo dele, abrindo aqui a primeira, Floriano Peixoto, coordenador executivo do Gabinete de Transição. O que é isso? É o cara que vai cuidar da burocracia, do administrativo. Ele é o escudeiro de Alckmin. Perdão, Floriano Pêssaro. Nem eu sei o que eu falei. O Floriano Peixoto, segundo presidente da República. Nossa Senhora, hein? Eu fui lá atrás. Floriano Pêssaro, né? Então, que vem com essa coordenação administrativa abaixo de Mercadante, e do outro lado, Gleisi Hoffmann com a coordenação da articulação política. Então, é por isso que é ela que está indo falar com o Kassab, é ela que está indo falar com o MDB. Debaixo desses dois guarda-chuvas se estruturam todas essas áreas temáticas que hoje a gente teve. O corpo técnico da economia e do desenvolvimento social anunciados, além desse conselho político que congrega os presidentes de partidos ou representantes de partidos que estiveram com Lula já no primeiro turno, e depois quem chegou para o segundo está sendo aí acomodado. É por isso que Gleisi confirma o convite ao MDB e ao PSD de Gilberto Kassab. Meninos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o DNA desse grupo técnico que vai tratar da economia. De novo, né, o fato do Manteiga ter aparecido ali como alguém que vai integrar outros grupos, né, certamente vai ter alguma repercussão, mas eu acredito que com Arida e Lara Rezende esse impacto seja diluído para o mercado. Yuri, quero te ouvir. Acredito que sim também, Dani, porque a expectativa, o nome de André Lara Rezende e de Pércio Arida vieram no fim de semana, a participação de André Lara Rezende estava assegurada e a de Pércio Arida agora oficialmente confirmada, embora fosse esperada pelo papel, toda a proximidade que ele tem com o Geraldo Alckmin, foi coordenador do programa de governo de Alckmin lá em 2018, na candidatura da época pelo PSDB.
à presidência da República, então fazia todo sentido. E dois nomes que são importantes no campo petista de olhar a economia, Nelson Barbosa, o último ministro da Fazenda do PT, foi ele que terminou o governo Dilma Rousseff como ministro da Fazenda, quando ela foi afastada do cargo no impeachment, e Guilherme Mello, economista que tem sido aí um fiel escudeiro de Aloysio Mercadante, sempre participando também de todas as conversas do PT, desde a pré-campanha, antes mesmo de se confirmar ali a candidatura de Lula à presidência da República. Como vai ser o debate desses quatro nomes na economia é o que se está para ver agora, que, segundo Geraldo Alckmin, são visões complementares. Importante lembrar que André Lara Rezende, embora tenha sido um dos pais do Plano Real, tenha feito toda a sua trajetória do pensamento econômico ao lado de Pércio Arida, Edmar Baixa e outros nomes que ficaram aí ligados a uma linha mais ortodoxa, mas não tão ortodoxa assim, ele tem mudado ali o pensamento econômico dele, principalmente em relação a questões monetárias. Tem um pouco mais de flexibilidade na sua visão de pensamento econômico do que, por exemplo, o Pércio Arida, mas uma coisa acho que a gente tem garantido: debate de alto nível do ponto de vista teórico e também com pessoas que têm trajetória dentro da máquina pública, que já estiveram muito ali com mão no manche para pilotar a economia, como Nelson Barbosa, como André Lara Rezende e Pércio Arida. Eu quero ouvir Leandro Rezende ainda falando sobre economia, tá? Leandro, vai ter aí, até perguntaram, né? É sempre bom a gente ficar atento aos sinais, né? Perguntam como eles esperavam conduzir o trabalho do plano econômico com nomes que pensam tão diferente, né? De maneira quase oposta. E aí o mercadante do fundo virou e falou: não são de maneira quase oposta nada. No sentido de que, assim, existem mais coincidências do que se supõe ao olhar aí exatamente como pensam para o futuro os homens que vão propor uma nova âncora fiscal do Brasil. E aí é por isso que eu dou de novo esse destaque, né? Chamando dois pais do real, você tenta comprar esperança de que esse plano vai dar certo, meio que no discurso de eu já fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Quero te ouvir um pouco sobre como a presença desses nomes, né? O Nelson Barbosa, que ficou no governo Dilma até o impeachment, e Guido Mantega circulando ali pelo CCBB, se o peso do Lara Rezende e do Pércio Arida segura o impacto disso para o mercado. Esse momento ali, né, do mercadante falando que não tem muita diferença no pensamento, mas não é o que a gente está vendo na parte prática dessa dificuldade que será, né, de administrar pensamentos que são evidentemente diferentes sobre como conduzir a economia do país. E a gente tem uma questão prática agora, e o Alckmin foi perguntado pelo menos 2 ou 3 vezes sobre isso, que é qual é a forma que o PT vai apresentar para poder garantir o programa de governo já no começo do mandato. Você vê que ele, insistentemente perguntado sobre essa PEC da transição, ele diz que não está nada decidido ainda, o martelo não está batido, mas que sai nos próximos dias. Isso é um exemplo de algo que muito provavelmente, se essas pessoas com esses pensamentos diferentes todas, elas participarem efetivamente da condução da economia do país, a gente vai ver acontecer em vários momentos, né? Que são uma turma puxando de um lado, outra turma puxando de outro. E qual é a solução que será apresentada? Ainda não se tem, né? O Alckmin não quis bater o martelo sobre essa questão da PEC da transição, né? Ficou muito claro isso, ele fugiu dessa questão algumas vezes, disse que a decisão ainda vai sair, mas pode ser já, eventualmente, um reflexo de como você tem pensamentos que são, em alguma medida, diferentes para poder estabelecer um novo parâmetro, uma nova forma de conduzir a economia do país. Nesse sentido, Dani, até durante, né, a entrevista já fui conversando com alguns integrantes do PT, com alguns integrantes desse conselho político que está sendo montado, sobre essa questão específica da área econômica, né? Tem um movimento para tentar convencer Lula e Alckmin a já apresentar essa PEC amanhã, depois que o Lula conversar com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco. Você viu, né? O Alckmin falou que hoje, ele falou até a expressão petit comité, hoje ele vai estar também com o Arthur Lira. Então já é uma parte aí dessa tentativa de destravar primeiro nos bastidores essa PEC para depois exibir ela para público e tentar tocar ela adiante, Dani.
Chegaram aqui os documentos, né, que trazem ali a estrutura do chefe de gabinete de transição governamental, coordenação geral, Geraldo Alckmin. Eu vou mandar para o nosso time para a gente ter na tela, tá? Só um pouquinho, ó. Esse aqui a gente vai colocar na sua tela agora. Acabei de receber das fontes. Vamos aqui juntos, olha, olhando. Tá aí, daqui a pouco chega na sua tela. Coordenador geral, Geraldo Alckmin. Coordenação executiva, o trabalho, né, da burocracia, Floriano Pêssaro. Coordenação da articulação política, Gleisi Hoffmann. Coordenação dos grupos técnicos, ou seja, de todo, como foi o coordenador do plano de governo, faz sentido que a Aloysio Mercadante fique nessa coordenação que amarra, que olha de cima o trabalho de todos os grupos temáticos, e a coordenação da organização da posse é da Janja, a primeira-dama, a mulher de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é quem vai organizar a posse, e isso nos dá um indicativo, né, gente, porque a Janja produziu um dos grandes fatos aí da pré-campanha, que foi o próprio casamento com Lula, porque teve muito artista, muita gente da cultura, e foi ela quem foi reabrindo esses vasos comunicantes, até com o pessoal 2.0, tipo, né, novos talentos aí, influencers, né, Gil do Vigor tava lá, Paulo Vieira tava lá, então a gente já tem uma indicação aí de como vai ser. Quais são os grupos técnicos com até 4 integrantes na transição? A gente tem os detalhes agora todos, tá aí na sua tela. Edu, se você puder correr, obrigada, porque olha só, né? Vamos ter aqui, vamos entender quais são os grupos técnicos que são de onde vem novidade até agora. Agricultura, pecuária e abastecimento, ou seja, o grupo que vai cuidar da transição no Ministério da Agricultura. Assistência social, a gente já sabe quem é. Centro de governo, isso aqui é Casa Civil, tá? É um nomezinho para poder tratar de Casa Civil. Ministério das Cidades, olha aí, né? Vai retomar a questão do Ministério das Cidades do governo Lula. Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicações, pasta clássica, Cultura, Defesa. Importante a gente saber quem vai fazer isso, ainda não foi anunciado. Desenvolvimento agrário, desenvolvimento regional, são pastas diferentes aí. Direitos humanos, economia, educação, esporte, vai ter um grupo só para o esporte, o que pode ser uma sinalização de recriação dessa pasta. Igualdade racial, compromisso de Lula que criaria esse ministério. Indústria, comércio e serviços. Eu estou falando para vocês que o Ministério da Economia não ficará com o tamanho que ele tem hoje, deve recriar a MIDIC, Indústria, Comércio e Serviços. Infraestrutura, tá aí. Inteligência estratégica, tá aí. Justiça e Segurança Pública, vai trabalhar como uma só, mas a ideia do Alckmin, quando candidato em 2018, era criar o Ministério da Segurança Pública. Meio Ambiente, Minas e Energia, mulheres, olha a pesca sendo tratada aí de novo, com destaque, planejamento, orçamento e gestão, povos originários, que é o Ministério dos Povos Indígenas aí, que Lula também prometeu na eleição, né, na campanha. Previdência Social, olha aí, ó, vai de novo, talvez a gente tenha aí um ministério só para cuidar disso. Relações Exteriores, Saúde, Ministério do Trabalho, ou seja, um grupo que vai agir para fomentar a política de criação de emprego e renda, Transparência, Integridade e Controle e Turismo. 31 grupos técnicos. Lula diz que o fato de ser nomeado para a transição num grupo técnico não significa ministério, mas a gente tem aí... Igor, posso esticar a corda só mais um pouquinho aqui? Pouca coisa, ele me diz, porque eu queria uma análise dos meninos desse desenho que a gente traz agora aí, que colocou na sua tela.